Vós, proletários de todo o mundo, enlutai-vos, tomai vossas vestes pretas e lamentai a morte de vosso Deus. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido, escrito e produzido por Quinta Essência, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por J.J. Lieber. Não é todo dia que o mundo pode ficar de luto pela morte de um deus. Mas pela graça de nosso grande líder, Kim Jong-un, a Coreia do Norte decretou 11 dias de luto por conta do 10º aniversário da morte do ex-ditador Kim Jong-il, progenitor do atual presidente do país. Decretar luto por conta de uma pessoa falecida há 10 anos pode parecer um tanto estranho, exceto, é claro, quando o falecido se trata de uma divindade. Mas o que realmente chama a atenção nessa história toda são as imposições do governo coreano à população do país durante o famigerado período de luto. Durante esse evento de 11 dias, todos os norte-coreanos estão proibidos de sorrir, dar risadas, praticar atividades de lazer e consumir bebidas alcoólicas. Quem desobedecer corre o risco de ir para a cadeia, sem muita expectativa de sair de lá. Justiça seja feita. Não é a primeira vez que esse tipo de luto é decretado, em função desse tipo de data comemorativa. Em 8 de julho deste ano, os norte-coreanos também foram proibidos de demonstrar felicidade. Desta vez, em homenagem ao falecimento do avô do atual líder, o fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung. Nos anos anteriores, a mesma coisa se repetiu, variando apenas na quantidade de dias em que o luto obrigatório é praticado pela população norte-coreana. E o calendário de homenagem aos defuntos provavelmente já deve estar para ganhar mais uma data comemorativa. Bem, ainda não sabemos se o dia 20 de abril, data em que possivelmente o atual líder norte-coreano morreu, já seria considerada data de luto nacional, ou se o governo do país comunista ainda vai esperar a morte oficial do ditador. Se a proibição de exibir felicidade em público no aniversário de um falecido ditador parece absurda para você, lembre-se de que estamos falando de um país que proibiu recentemente a exibição da série Round 6 em seu território, e que declarou este ano uma guerra contra o K-pop, estilo musical chamado de câncer vicioso por Kim Jong-un, ou por algum de seus sósias. Vale constar que, segundo uma organização formada por desertores norte-coreanos, sediada em Seul, 23 pessoas teriam sido mortas a mando do governo norte-coreano, por divulgarem materiais musicais envolvendo o estilo proibido no país. Não podemos negar que, para um defunto, Kim Jong-un está fazendo mesmo muita traquinagem. Sem dúvida, essas suas medidas autoritárias recentes são uma desesperada tentativa de reforçar seu próprio poder. Lembre-se, inclusive, de que 10 anos de falecimento de seu pai também marcam seus 10 anos de domínio total do poder na Coreia do Norte. E nada mais adequado para um tirano autoritário do que se aproveitar dessa data para testar os limites de seu poder sobre a população de seu país. Por um lado, reforça-se o mito construído ao redor de seus antepassados, o que, por óbvio, aumenta a legitimidade de seu trono. Por outro lado, reforça-se também o seu autoritarismo e seu domínio sobre todos os aspectos da vida do cidadão norte-coreano. O culto à personalidade é uma constante em regimes coletivistas, porque isso representa um fortalecimento das lideranças e, por consequência, faz aumentar o poder concentrado nas mãos do Estado. Quando o líder do país é visto como um messias, como um indivíduo sobre-humano, com poderes quase divinais, que possui tal grau de abnegação que é capaz de morrer pelo bem-estar de seu povo, então a população governada tende a aceitar um pouco melhor a tirania que lhe é imposta. Não por acaso, os mais tirânicos chefes de Estado do século XX foram sempre retratados como grandes heróis, tendo sua imagem mitológica sendo divulgada por toda parte, em fotografias, cartazes, pinturas, estátuas e inúmeras outras formas de arte. Pense em Stalin, Lenin, Che Guevara, Mao Tse-tung e tantos outros monstros coletivistas, e você entenderá tudo o que eu estou falando. Mais recentemente, teve também o Maduro lá na Venezuela, né? E ganhou até um personagem de desenho animado. O caso norte-coreano, por suas peculiaridades, pode soar quase inacreditável para nós ocidentais. Naquele país, se ensina que no momento da morte de seu antigo líder, Kim Jong-il, o céu se tingiu de vermelho.
e o monte Paektu rugiu como se sentisse uma profunda dor. Esse monte fora palco do divinal nascimento do líder, descido do céu como uma estrela. De fato, a mídia oficial norte-coreana costuma se referir ao pai do atual governante como ilustre comandante nascido no céu. Para o povo norte-coreano, Kim Jong-il é o inventor do hambúrguer, além de ser um prodígio que aprendeu a falar com apenas 6 semanas de vida e que, por algum motivo, nunca precisou usar o banheiro na vida. Diga-se de passagem que muitos monarcas da antiguidade sustentavam a legitimidade de seu trono numa alegada origem divina, como era o caso dos faraós, e até os monarcas europeus até poucos séculos atrás também reforçavam seu poder com a teoria do direito divino dos reis. Mas não deixa de ser uma ironia como o marxismo, herdeiro direto da Revolução Francesa, acabou por gerar justamente um regime cuja mitologia não deve em nada aos antigos faraós. A Coreia do Norte é mais um bom exemplo de que o marxismo se tornou aquilo que ele jurou combater. No fim, não dá para ter certeza se os norte-coreanos realmente acreditam nessas coisas, ou se apenas fingem aceitar as imposições ideológicas do Partido Comunista daquele país. Contudo, é fato que a desertora norte-coreana Yeonmi Park, sobre a qual já falamos em outro vídeo neste canal, afirmou que as crianças da Coreia do Norte realmente acreditam que o atual ditador do país, o gordinho Kim Jong-un, passa fome com regularidade. Então, não seria de se estranhar se outras loucuras mitológicas também fossem aceitas pelo povo de lá, vítima constante da lavagem cerebral ideológica promovida pela mídia estatal e pelas escolas. Quando o pai do atual ditador morreu, as imagens das pessoas em completo desespero, chorando e lamentando a morte do ditador, correram o mundo. Porém, naquela época, já haviam sérias dúvidas a respeito da autenticidade daqueles sentimentos exacerbados. Será que os norte-coreanos estavam realmente tristes? Ou tratava-se apenas de histeria coletiva? Ou, no fundo, todos estavam com medo de não parecer tristes o suficiente? Bom, com base no histórico comunista do século XX, a terceira dessas possibilidades parece ser a mais provável. Conta-se que na União Soviética stalinista, as pessoas tinham grande receio de não parecer fiéis o suficiente ao regime. Afinal de contas, a mera suspeita de ser um dissidente poderia condenar o indivíduo a uma passagem só de ida para a Sibéria. Em determinada ocasião, após o extenso e enfadonho discurso de Stalin em uma indústria, houve uma longa e efusiva ovação ao ditador. E ponha longa nisso. Os minutos se sucediam sem que as pessoas cessassem as palmas. Não porque tivessem considerado o discurso de Stalin um primor da oratória, mas porque elas simplesmente tinham medo de interromper os aplausos antes dos demais. Por fim, após 11 minutos de incessantes aplausos, um industrial resolveu acabar com aquela palhaçada e parou de bater palmas, se sentando logo em seguida. Ao que consta, o industrial em questão foi desaparecido no dia seguinte. Em todo caso, é fato que quanto mais aberrante se torna um regime comunista, mais certeza nós temos de que ele está enfrentando problemas internos graves. Quando o poder é colocado em risco, a típica solução do ditador comunista é endurecer o regime e aumentar o grau de autoritarismo e violência, como uma desesperada tentativa de manter o próprio poder. Mas nessa situação, o resultado obtido no longo prazo é geralmente o contrário daquele pretendido pelo ditador. Porém, até que isso aconteça, a população tende a ser terrivelmente penalizada pela brutalidade estatal. A tentativa do governo norte-coreano de proibir a felicidade na Coreia do Norte durante 11 dias é bizarra para dizer o mínimo. Contudo, o fato é que não sabemos se os norte-coreanos têm mesmo motivos para sorrir. Num país em que falta tudo, desde alimentos até energia elétrica, coisas que são corriqueiras até para as pessoas mais pobres do mundo ocidental, é difícil imaginar que um morador daquele país possa mesmo ser feliz. Porém, se o governo norte-coreano fez questão de proibir seus cidadãos de demonstrar felicidade, é fato que ainda há alguma esperança no coração daquele povo. E o maior desejo de Kim Jong-un e sua trupe é controlar esse fio de alegria que ainda resta àquele povo escravizado. É curioso, ainda assim,
ver muitos brasileiros debochando da situação, considerando esse tipo de notícia uma mera invenção da mídia estrangeira. Ao que parece, muitos consideram esse tipo de situação tão grosseira, beirando a inverossimilhança, que fica difícil aceitar que isso aconteça em pleno século XXI. E sim, a situação é absurda, mas o governo norte-coreano está recheado desse tipo de absurdo. Em adição a isso, também existem aqueles sujeitos abjetos simpáticos ao totalitarismo comunista que juram de pés juntos que tudo o que ouvimos no Ocidente não passam de mentiras e conspirações de pessoas invejosas da prosperidade daquele país. Porém, ainda que existisse algum exagero na cobertura midiática ocidental, a saída para certificar a veracidade dos fatos seria permitir o livre acesso de qualquer pessoa que quisesse retratar o cotidiano da ditadura, a fim de certificar a todos de qual é a real situação ali instalada. Mas com o rigoroso grau de controle da informação dentro da ditadura, os relatos que circulam aqui fora contam com uma alta presunção de veracidade. Pois, como dito, é do interesse da Coreia do Norte desmentir qualquer falsa afirmação contra seu estrondoso caso de sucesso. Mas se ela não permite uma averiguação dos fatos, então as acusações não são só verdadeiras, como o cenário real é provavelmente ainda pior. O histórico dos outros países socialistas não nos deixa mentir. Como em tantos outros casos do passado, é provável que nós só tenhamos dimensão do tamanho da tragédia sofrida pelo povo norte-coreano quando aquele regime finalmente colapsar. Nesse dia, talvez o povo da Coreia do Norte tenha motivos para rir, e a esquerda brasileira, que ama passar pano para os governos comunistas, terá mais uma oportunidade de fazer cara de paisagem e de esquecer que um dia já foi conivente com esse tipo de barbárie. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!